A minha história com a dança, ela sempre esteve presente. Eu tenho meio essa sensação de que desde pequeno, né? Na verdade, eu comecei como um apreciador da dança, porque a minha irmã era bailarina clássica, então tinha as apresentações dela do balé e eu ia sempre assistir. E aí, como ela se formou, então foi durante 10 anos eu indo nas apresentações da minha irmã. 10 anos assistindo balé anualmente. Não só balé, porque ela fazia outras modalidades, mas a principal era o balé. E aí, desde então, eu sempre amei dançar. Meu pai sempre amou danças sociais, ele sempre fez aula de sertanejo, essas coisas. Então, a gente sempre teve muito contato com a dança. E eu fui crescendo e era muito nítido. Eu sempre amei dançar muito, assim, festa de família, qualquer coisa. Eu sempre era de criar coreografia, dançar com minhas primas e tudo mais. E aí, quando eu tinha uns 13 anos, 14, eu ia numa igreja e aí lá tinha um amigo meu que ele era b-boy. E eu não sabia exatamente o que significava isso, mas eu já vi uma vez ele dançando e tudo mais. E eu achei incrível. E aí, aí eu comecei a perguntar pra ele sobre tudo mais. Aí ele disse que estudava break e assim por cima. E aí, mas desde sempre eu sempre fui muito interessado pela dança. Mas esse foi o ponto inicial. E a partir daí eu comecei a pesquisar mais sobre. Que no caso a gente vê muito em clipe e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa que consome muito música e cultura pop. Então tem muita dança e coreografia e os breakdown, enfim. Aí eu, consumindo tudo isso, comecei a pesquisar mais. E aí foi quando eu comecei a dançar, a caçar coisa assim, e eu dançava em casa, sozinho, conversava com esse meu amigo. E aí eu comecei a fazer, eu descobri que tinha fábrica de cultura e perto da minha casa, e aí eu comecei a ver os cursos que tinha. E aí, no começo, eu gostava muito do break, do hip hop, cultura hip hop. E aí eu vi que tinha lá dança contemporânea. E eu falei, vou me inscrever nos dois. Me inscrevi nos dois e comecei a fazer o hip hop, as aulas de hip hop, de dança contemporânea. E aí foi que virou uma chavinha, porque eu sempre acompanhei muito coisas e que tinham a cultura hip hop, mas a dança contemporânea eu nunca tinha apreciado, sabe? E aí eu peguei e pensei, eu acho que comecei a entender melhor o meu corpo, sabe? Ter consciência de qual corpo eu tinha e quais são as minuciosidades que existem no meu corpo. E aí, quando eu notei, a dança contemporânea já habitava em mim e era muito mais orgânico, sabe? Era muito mais fluido do que o hip hop, de certa forma. E aí eu me aprofundei na dança contemporânea e segui com outras vertentes da dança, outros estilos, mas o meu foco sempre foi a dança contemporânea. E aí foi quando eu tava numa fase da minha vida que é a universidade e a gente tem que fazer escolhas. Fiz a escolha errada, porque eu escolhi a faculdade de Relações Internacionais, fiquei 2 anos e nesse meio tempo eu dançava. Até que eu entrei para um projeto incrível, o Núcleo Luz, e ali eu entendi que eu realmente não ia viver se não fosse pra dança. E aí eu larguei tudo, saí da faculdade, saí de emprego, saí de tudo e fui dançar. Fiquei 3 anos no núcleo, dancei muito e lá eu tive contato com muitos estilos de dança, como
a dança, a dança afro, tive um contato mais próximo com o balé, porque eu nunca tinha feito aula de balé. Comecei a ter aulas de balé, a aula de dança contemporânea, moderno, dança moderna, enfim, muitos tipos variados de dança. E ter o contato em si de espetáculo, sabe? Palco, ensaio, espetáculo em mais de um lugar e ter uma rotina intensa de preparo corporal. E aí eu já tava completamente afundado, assim, na dança. Era só o que eu sabia falar, era só o que eu queria consumir. E quando eu saí do núcleo, eu já tava na faculdade de dança. Eu já tinha batido o martelo e falado: pai, mãe, vou fazer faculdade de dança. Porque nesse meio tempo que eu fiquei dançando e experimentando, eu me entendi que eu queria ultrapassar o lugar de bailarino. Eu queria ser um criador, um produtor, um diretor, eu queria dirigir, porque as minhas ideias, elas não se limitam ao corpo, elas transcendem isso para toda uma estrutura. E quando eu vou fazer qualquer coisa, eu penso sempre em tudo, na estética, qual é o conceito, qual é a ideia, toda a construção, e não só da construção corporal, mas de todo o resto. E aí eu entendi que meu lugar não seria só como um corpo que dança, sabe? E aí eu resolvi fazer a faculdade de dança. Eu sabia que não ia ser um caminho tranquilo, assim, sabe? Que na verdade nenhum é. Mas ser artista no Brasil é muito claro a condição que a gente está colocado. E aí eu peguei e falei: não me importo com o preço que eu tenho que pagar. E aí sigo aí na luta. Já tô indo pro 6º semestre, já é TCC, e já tenho 1000 planos para depois da faculdade, porque é exatamente isso. No momento que eu entendi o que eu queria e mais ou menos assim o que eu almejava com a dança, eu já comecei a planejar os meus passos, no sentido de construir literalmente uma carreira, até porque assim como na arte, assim como em qualquer outra carreira, você tem que ter mas ajuda você ter um planejamento de quais são os passos, mas às vezes não cabe a você. As coisas, ela simplesmente acontece e você vai conforme o barco vai te levando. Mas é uma coisa que não é fácil, porque é viver em incerteza, sabe? É complicado. Mas a arte e a dança é uma coisa que me move. Então, não me importo com o preço, e nem o tempo, e nem nada.